Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje vamos entrar no capítulo 3. Já estudamos o livro de Apocalipse, versículo por versículo. Já estudamos o livro de Tiago, versículo por versículo. E tudo isso pode ser encontrado, tanto pelo pessoal da nossa igreja, quanto as pessoas que nos assistem, pela internet. É só você entrar aí no site da igreja, ou entrar no meu YouTube também, Pastor Josias Pereira, nos dois canais do YouTube, da Igreja Congregacional de Mococa e do Pastor Josias Pereira, você vai encontrar todos esses estudos em ordem. O estudo lá de Apocalipse foi muito gostoso, estudar Apocalipse, Tiago, e agora Romanos, tá certo? Então, dita essas palavras iniciais, para que as pessoas possam se situarem, nós vamos ler aqui o texto de hoje, que está lá em Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 1 a 8. Romanos, capítulo 3, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Essa é uma citação de Salmo 51, verso 4, essa citação que Paulo faz aqui. Mas, continuando, verso 5, mas se a nossa injustiça traz a lume, traz à tona, a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora que vamos meditar na Tua palavra, Senhor, abençoa-nos nesse estudo que temos feito, expositivo da Tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar e que nessa noite esse texto, Senhor, possa ser de fácil entendimento a nossa mente e o nosso coração. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, mais uma vez a gente vai ver Paulo, o apóstolo Paulo, cutucando, os judeus. E desta vez, Paulo vai tocar
nos arrazoados teológicos que os judeus tinham. E aí, obviamente, como a gente estudou semana passada, Paulo está falando da circuncisão, não é? E da lei, que não foi dado para nenhum outro povo, senão o povo hebreu, não é? E os judeus, então, estavam em posição vantajosas, e por causa disso, eles não se achavam culpados, mas a Bíblia vai nos dizer que todo homem é pecador, não existe sequer um justo, não é? Eles estavam numa posição vantajosa, porém eles eram culpados como os ímpios o eram, não é? Aquilo que eles confiavam muito, que era a lei e a circuncisão, não dava aos judeus garantia de imunidade no julgamento que Deus faria, não é? E nem lhes servia como garantia da sua identidade como povo de Deus. Hoje em dia, a gente vê muita gente também com esse tipo de pensamento que os judeus tinham. As pessoas se fiam porque elas são membros da igreja, porque elas são dizimistas, porque elas frequentam a igreja, porque os pais são crentes. Então, elas pensam assim, diante de tudo que eu tenho, claro que Deus não vai me condenar. E os judeus pensavam exatamente assim, não é? Aos olhos dos judeus, entretanto, isso parecia colocar em dúvida a aliança, as promessas e o próprio caráter de Deus. Então, Paulo vai estar confrontando, e os judeus achavam que os argumentos de Paulo, não é? Estaria colocando em dúvida a aliança feita com Deus, com Abraão, não é? As promessas e o próprio caráter de Deus. E aí, John Stott, ele faz um comentário, não é, interessante sobre essa questão dos judeus se acharem superiores, né? Ele entende, John Stott, que os judeus devem ter reagido a Paulo com um misto de incredulidade e indignação, pois toda a tese paulina seria para eles uma ultrajante destruição daquilo que constitui as próprias bases do judaísmo, a saber, o caráter de Deus e a sua aliança com o povo hebreu, não é? Então, John Stott está falando aqui que esses argumentos de Paulo, não é, nos 2 primeiros capítulos de Romanos e agora, principalmente no capítulo 2 e no capítulo 3, não é, vai entrar em choque, não é, com aquilo que eram as bases do judaísmo, o caráter de Deus e a sua aliança, não é? E nesses versículos que nós lemos, vai ter um negócio interessante, que é uma conversa entre os judeus e Paulo. Paulo fala uma coisa e eles tentam retrucar aquilo que Paulo fala. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Daí, eles vão levantar várias objeções aos ensinos de Paulo. Eles vão tentar provar que Paulo está errado naquilo que ele está dizendo, né? E aí, Paulo vai usar uma diatribe. Nem eu sabia o que era isso aqui, né? Aí eu fui saber o que é diatribe. Eu não sei se alguém sabe o que é isso aqui, né? Diatribe é uma crítica excessivamente rigorosa, né? Então, Paulo vai usar dessa diatribe, que é uma crítica rigorosa em relação àquilo que os judeus estavam pensando que tinham como vantagem, né? Aqui, inclusive, eu tinha anotado aqui o que seria essa diatribe, né? Uma convenção literária em que um professor desenvolve um diálogo com os seus críticos ou com os seus alunos, não é?
primeiro apresentando e depois respondendo as próprias perguntas. Então, a gente vai ver Paulo levantando perguntas e respondendo perguntas. Novamente, John Stott vai colocar 4 objeções dos judeus naquilo que Paulo está ensinando. Em primeiro lugar, eles fazem uma afirmação, né? O ensino de Paulo é uma sabotagem da aliança de Deus. Se você ler aí os versos 1 e 2, né, do capítulo 3, qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus, né? Então, é uma pergunta e resposta, né? Os judeus, inconformados com essa teologia de Paulo, que vai dizer que a lei e a circuncisão de nada valeriam se eles não fossem obedientes à própria lei. A circuncisão era simples circuncisão se eles não eram obedientes à lei, não é? Os judeus inconformados com a teologia paulina, que dinamitou os alicerces da pretensa segurança que os judeus tinham, então eles investem contra o apóstolo com a seguinte pergunta: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí eles tentam colocar Paulo na parede. Por que Deus nos deu a circuncisão? Que vantagem tem um judeu? E aí o Paulo vai responder com firmeza, não é? Aí nesse mesmo versículo 1 e 2. Ele vai responder muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A quem mais é dado, mais se é cobrado, não é? Então, os judeus, eles realmente, Deus tinha confiado a eles os próprios oráculos de Deus, não é? E a responsabilidade dos judeus era de fazer Deus conhecido, coisa que eles não fizeram, né? Coisa que eles não fizeram. Então, Paulo e os judeus agora estavam aqui em pleno acordo com o fato de que Deus havia escolhido os judeus como um povo especial e dado a eles a lei e a circuncisão. Paulo não diz que não era, não é? Era algo especial, mas não servia de estribo para eles, no sentido de que eles estavam garantidos. Então, não precisavam fazer nada, não precisavam fazer a lei, tipo daquilo que o fariseu fazia. O fariseu cria em muita coisa, mas não praticava. Por isso que Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, né? Agora, se a lei e a circuncisão não davam ao judeu nenhuma garantia em relação ao juízo final, qual era, então, a vantagem de ser judeu? Então, qual é a vantagem de ser judeu? E aí, novamente, Paulo vai responder muitas sobre todos os aspectos. Um item, porém, sobrepuja a todos os outros, a saber, o fato de que aos judeus e a nenhuma nação foi atribuído o privilégio singular, a honra máxima de serem os guardiões dos oráculos de Deus. E Paulo não nega isso, né? Paulo não nega isso. Sobre eles veio a revelação especial que consistia não só nos mandamentos, mas também em predições e promessas, os profetas, né? E as promessas que foram feitas a Abraão e, consequentemente, aos judeus que eram descendência de Abraão. Agora, o problema é que os judeus pensavam que possuir os oráculos de Deus era privilégio e não responsabilidade.
É como, às vezes, a gente, dentro da igreja, pensa assim também. Não, eu sou crente, eu sou batizado, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor. E como se isso só fosse suficiente, né? E eu não preciso de mais nada, eu posso andar da maneira que quiser. E aí Paulo vai dizer, privilégios implicam em deveres, honras vão de braços dados com responsabilidade. Com certeza, o fato de serem guardiões da revelação especial de Deus é um privilégio imenso, que eles realmente tiveram, né? Mas também implica em gigantesca responsabilidade. E era isso que os judeus não estavam entendendo. A responsabilidade que eles tinham de fazer Deus conhecido. Eles foram chamados, sim, foi feita uma aliança com eles, a circuncisão era um dos sinais da aliança, né? Mas eles falharam naquilo que Deus esperava deles. Segundo lugar, os ensinamentos de Paulo, segundo eles, anulam a fidelidade de Deus. Eles estavam contestando isso, né? A segunda objeção dos judeus vem nesses termos. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? É o versículo 3 aí, do capítulo 3. Paulo vai responder prontamente, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgados, que está aí no versículo 4. John Stott, e eu estou falando dele toda hora, né? Quem é John Stott, né? John Stott era pastor, teólogo anglicano, britânico, e que viveu até bem pouco tempo atrás aí dos nossos dias, né? Ele faleceu aí alguns anos atrás, né? Então, John Stott, ele vai dizer que a ideia seria mais ou menos esta, né, em relação a essa colocação aqui, de que os ensinamentos de Paulo estariam anulando a fidelidade de Deus. Então, John Stott vai dizer o seguinte, se alguém a quem as promessas de Deus foram confiadas não lhe corresponder com confiança, será que a sua falta de confiança destruiria a confiabilidade de Deus? É a colocação que John Stott vai falar aqui. E aí, se o povo de Deus é infiel, isso significa necessariamente que Deus também o é? Toda vez que o testemunho divino é contraditado pelo testemunho humano, seja o homem considerado mentiroso. O problema não está em Deus, nunca vai estar em Deus. O problema vai estar sempre no homem, né? Quando o homem discute com Deus, ele consegue somente cobrir-se de vergonha, opróbrio e vergonha. Falei vergonha 2 vezes. É mais ou menos o que aconteceu com Jó. Lembra quando Jó quis discutir com Deus? E aí Deus começou a fazer um monte de perguntas para ele. Ele falou, pode parar, chega, tá bom. Né? Porque quem é que vai discutir com Deus e levar vantagem, né? A resposta dos homens não pode afetar o propósito de Deus. Isso aqui é interessante. Ainda que o povo de Israel não cumprisse o que eles deveriam ter cumprido na aliança, mas o propósito de Deus não pode sofrer solução de continuidade, não é? A infidelidade dos homens não atinge a fidelidade de Deus. Se aqueles a quem Deus confiou seus oráculos não são fiéis e fracassam em cumprir a sua missão, Deus permanece fiel. Tá? Há um outro texto que diz que, embora nós possamos ser infiéis, Deus continua sendo
fiel, porque a fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade, não é? Ele é fiel independente da nossa resposta, da nossa posição. A infidelidade do povo de Deus não anula nunca a fidelidade de Deus. A infidelidade do povo não anula a fidelidade de Deus. As promessas que Deus fez a Israel vão se cumprir indubitavelmente, a despeito da parcial cegueira e temporária incredulidade dos judeus. É interessante a gente pensar nisso aqui. Os projetos de Deus não podem ser mudados, não é? Os propósitos dele não podem fracassar por causa da ação humana, não é? Como vai ressaltar Paulo de maneira mais apurada nos capítulos 9 e 11 da Epístola de Romanos, que a gente ainda vai chegar lá, tá certo? Um Israel convertido, e isso é o que está lá nos capítulos de 9 a 11, quando fala da conversão de Israel, né? Um Israel convertido ainda haverá de ser fonte de bênção para todas as nações do mundo. Então, o propósito de Deus era esse aqui. No passado, aquele Israel não conseguiu ser isso aqui que Deus queria, não é? Ser fonte de bênção para todo mundo. Mas Paulo, nos capítulos 9 e 11, que a gente ainda vai estudar, está cedo para chegar lá, Paulo vai falar da conversão de Israel, né? E aí sim que ele vai cumprir aquilo que Deus havia feito uma aliança com eles e que aquele povo do passado não cumpriu. Terceiro lugar daquilo que John Stott coloca aqui. Os ensinamentos de Paulo contradizem a justiça de Deus, segundo eles, né? Os judeus voltam novamente às suas baterias contra o apóstolo Paulo com a seguinte objeção. Qual é a objeção deles? Agora, é o verso 5 e 6, né? Romanos 3, 5 e 6. Mas, se a nossa injustiça traz à lume, à superfície, a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. A resposta não se deixa esperar. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Então, agora Paulo vem argumentando aqui, desde os capítulos anteriores que nós estudamos, né, do capítulo 1 e capítulo 2, que já estudamos aqui nessas terças-feiras, né? Paulo veio argumentando que Deus julgará os gentios pelo mau uso que fizeram do conhecimento recebido. Lembram, né, aqueles que estão aqui, ou aqueles que estão nos assistindo de casa, que nós falamos que os gentios seriam julgados segundo o conhecimento recebido. Israel recebeu muito mais conhecimento, teve aliança, teve a lei, e os gentios não, não é? Então, Deus julgará os gentios pelo mau uso, porque a Bíblia diz que Deus se revela através da natureza. Um dia faz anúncio, como é que é? Um dia faz discurso ao outro dia, sem palavras, não é? Então, é a maneira que Deus sempre usou para se manifestar. Agora, Paulo também demonstrou que os críticos moralistas, lá no capítulo 2, não ficarão de fora desse julgamento, uma vez que julgam e condenam os outros quando eles mesmos praticam as mesmas coisas. Está lá no capítulo 2, de 1 a 16, que são aqueles fariseus que julgam nos outros, vê um cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está nos seus próprios olhos. Então, os críticos moralistas, ali do capítulo 2, de 1 a 16, eles se julgando melhores, eu até falei daquele homem que chega,
ele vai orar lá na sinagoga, e ele bate no peito e diz: graça te dou a Deus, porque eu não sou como esse publicano, mísero pecador. Eles se achavam, não é? Os judeus se achavam, não é? E eles condenavam os outros das coisas que eles faziam, não é? Agora Paulo está demolindo essa falsa confiança que os judeus tinham e que se vangloriavam na lei e na circuncisão. Isso a gente viu no capítulo 2, 17 a 29, né? Paulo demolindo aquela falsa confiança, né? Não, mas nós somos o povo da aliança, nós somos o povo da circuncisão, nós somos o povo que recebemos a lei de Deus, nós somos melhores. Não era nada disso, né? Estes também não escaparão do juízo divino. O fato, porém, de que o pecado humano ocasiona a manifestação da justiça divina, não isenta o homem da culpa, nem torna injusta a ira divina. A mesma ira de Deus que caiu sobre os gentios imorais, no versículo 1, 18, né, que Deus entregou tais homens a comportamentos os mais piores possíveis, né? A mesma ira de Deus que caiu sobre os gentios imorais e sobre os críticos moralistas, capítulo 2, verso 5, também alcançará os judeus presunçosos, aqueles que achavam que eram melhores por causa da situação deles, né? É absolutamente falacioso o argumento usado pelos judeus de que, olha só que interessante isso, se a injustiça humana traz à lume a justiça de Deus, então seria injustiça de Deus aplicar a sua ira. Porque, olha só, se a injustiça humana faz com que a justiça de Deus brilhe, então, olha que pensamento. Então, eu estou fazendo um grande serviço para Deus, né? Já que a minha injustiça está fazendo com que a justiça de Deus prevaleça, então seria injustiça de Deus aplicar sua ira sobre nós. Quarto lugar, quarto argumento aqui de John Stott. Os ensinamentos de Paulo são uma falsa promoção da glória de Deus. Outra acusação, né? Versículos 7 e 8. Os judeus queimaram os últimos cartuchos em sua artilharia contra Paulo, perguntando para ele: e se por causa da minha mentira, olha só, isso fica mais claro, aquilo que eu falei em cima, vai ficar mais claro aqui agora. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, olha só que cara de pau, por que eu sou ainda condenado como pecador? Olha aí o verso, acho que é o verso 7, né? Por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a glória dele, por que sou eu ainda condenado como pecador? Se não tivesse aqui, a gente não acreditava, né? Paulo responde a essa objeção com outra pergunta e finaliza seu argumento com uma contundente afirmação. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Versículo de número 8. Então, a gente percebe aqui, queridos, que os judeus tinham uma mente adoecida, que, aliás, não é só judeu que tem mente adoecida, muita gente com mente adoecida, não é? E eles arrazoavam que Deus deveria estar muito satisfeito e até agradecido por lhe estar prestando um serviço com a sua mentira. Uma vez que essa mentira colocava em relevo, em destaque, a verdade de Deus para a sua glória. Como é que era o raciocínio deles? Se o meu pecado traz vantagem para Deus, por que então eu sou condenado com esse pecado? Não é? Se a minha mentira
nela, no meu pecado, Deus é engrandecido, ele devia ficar satisfeito. Cara, isso é terrível demais, né? Essa falaciosa ideia vai desembocar em justa condenação, como Paulo ele vai afirmar, né? E aí, para a gente terminar aqui essa primeira parte, até o verso de número 8, Charles Erdmann, que foi um ministro presbiteriano americano, professor de teologia lá no seminário de Princeton, ele vai dizer o seguinte: a despeito da verdade de que Deus pode derivar bem do mal, transformar mal em bem, este resultado jamais isenta de culpabilidade aquele por quem o mal foi praticado. O fim nunca justifica os meios. Muitas vezes nós vimos na história humana, e às vezes até na nossa história, né, Deus transformar o mal em bem. Agora, se Deus transformou o mal em bem, viu, eu contribuí para esse bem. Isso é uma loucura, né, que os judeus estavam debatendo, né, com os seus arrazoados, com a sua teologia, com Paulo.